Abra comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, estamos expondo ele desde o seu primeiro capítulo. Estamos agora no 7º capítulo, estamos avançando com a revelação de Jesus para a igreja. Normalmente quando a gente lê Apocalipse, a gente pensa, Apocalipse é os fins dos tempos. É, realmente, mas ela tem um propósito específico, porque ela foi enviada para 7 igrejas da Ásia, essa carta. Ela foi enviada para que passasse pelas 7 igrejas e pudesse trazer esperança para a igreja. Pudesse trazer esperança para a igreja que estava sofrendo naquele momento. E se você estudar todo o livro de Apocalipse, você vai perceber que no final, nós já sabemos quem sai vitorioso em tudo isso. É aqueles que estão em Jesus Cristo, porque Jesus é rei e ele governa sobre toda a eternidade. E Apocalipse vem trazer essa esperança para a igreja que estava se perdendo em meio àquela circunstância que ela estava vivendo. Então o livro é escrito para que os salvos em Jesus pudessem caminhar confiantes naquilo que Jesus faria no fim de tudo. Por isso que ele é revelado para a igreja, aquilo que vai acontecer e podemos aplicar também nas nossas vidas, né? Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler todo o capítulo, do verso 1 em diante. Já está aqui, quem não trouxe a sua Bíblia e não tem no celular, pode acompanhar com a gente. Mas antes, vamos buscar a Deus em oração. Pai, nós louvamos o Teu nome e adoramos ao Senhor, através dos cânticos, ó Pai, mas nesse momento, ó Deus, diante do Senhor, queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos e a nossa mente, para entendermos a Tua palavra. Pai, me dê sabedoria e usa-me como instrumento nas Tuas mãos a transmitir aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo. Mas em especial, ó Pai, damos liberdade ao Teu Santo Espírito em nosso meio, para falar de maneira pessoal e particular em cada coração. E assim, ó Pai, o Senhor seja exaltado em tudo para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 7, verso 1, a palavra de Deus nos diz: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, e da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois disso, olhei diante de mim e estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva.
e Deus enxugará aos seus olhos toda lágrima. Amém? Pela leitura da palavra de Deus, amados. O povo do Apocalipse, aqui nós vemos dois povos distintos nesse trecho de Apocalipse capítulo 7. Mas antes, nessa semana, quem viu a reportagem do avião da Air India, onde 242 pessoas caíram e apenas uma sobreviveu? Quantos viram essa reportagem? Amados, o voo 171 seguia para Londres, no Reino Unido. 241 pessoas morreram. E quando eu vi aquela reportagem, eu me lembrei de uma história contada por um pastor presbiteriano chamado Lloyd John, onde ele, em uma de suas viagens, na sala de embarque, ele viu uma criança sozinha. Uma criança só, dos seus 8, 9 anos. E de repente, quando eles chamam para o embarque, essa criança vai na frente de todo mundo. E quando ela chega lá, diante de todo mundo, ela sobe e entra no avião. E quando o pastor presbiteriano ele chega, ele se senta do lado dessa criança. Ele do lado da janela e a criança do lado do corredor. De repente, esse avião começa a sofrer uma turbulência, uma tempestade, e o avião começa a se mover fortemente. As pessoas começam a gritar dentro do avião, começam a entrar em desespero, e de repente aquela criança pintando no avião continua como se nada tivesse acontecido. O pastor, preocupado com a criança, olhou para aquela criança e disse: "Ô, rapazinho, você não está com medo, não?" O menino respondeu: "Não, senhor, eu não tenho medo." Em seguida, levantou os olhos novamente para a sua pintura e continuou pintando. E de repente aquela criança parou de pintar, olhou para o pastor e disse: "O piloto desse avião é o meu pai." Então, o filho estava descansando no cuidado do seu pai durante toda a viagem. Isso foi um fato real, foi o que realmente aconteceu. Por isso que ele foi colocado à frente, na viagem, no embarque. Amados, e agora o livro de Apocalipse capítulo 7 nos mostra que quem pilota e governa todo o avião da nossa vida é Jesus, porque Ele é o nosso pastor. E o texto deixa bem claro isso. O capítulo 7 de Apocalipse se compara ao capítulo 23 do livro de Salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há momentos na vida que a gente mais parece com um avião atravessando numa turbulência, com tantas dificuldades que nós enfrentamos, tantos balanços, e percebemos que nós não temos domínio sobre a nossa própria vida quando nós estamos no ar. E eu detesto andar de avião, eu morro de medo. Eu tenho que tomar remédio para subir, não. Então, quando eu subo, eu falo assim: poxa, não tem nada no meu controle mais. Meus pés não estão firmados na terra. E eu preciso agora confiar no piloto. E a vida também é assim. Muitas vezes nós somos pegos, e se a gente não sabe quem está pilotando a nossa vida, e quando é Jesus, irmãos, nós chegamos ao destino certo. E essa é a parte interessante do livro de Apocalipse, ele vem nos dizer, nós sabemos que Jesus vai voltar, nós cremos nisso, é certa, mas Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele pilota o nosso avião, a nossa vida por meio da graça, e é por isso que nós podemos dizer como igreja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso com o seu coração? Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Então vamos falar? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Durante a leitura do livro, irmãos, nós percebemos que existe um mistério. Terminamos o capítulo 6, onde Deus sentado no trono com um pergaminho na mão, e esse pergaminho tem 7 selos. O capítulo 6 vai abrindo selo por selo, mas ele para no 6º. Ele não abre o 7º. O 7º vai ser aberto só no capítulo 8. E aí você fala: poxa, por que essa distância? O que o capítulo 7 tem a ver com tudo isso? E a gente entra em parafuso. Mas quando a gente vai estudar o texto mesmo, a gente percebe que Deus tem algo maravilhoso para a igreja e para Israel. Primeira parte, nós vemos do versículo 1 ao versículo 8, Deus tratando agora com Israel. Existem 2 povos diante de Deus, pela sua possessão, que Deus trabalha. Primeiro com Israel, nós vemos durante todo o Antigo Testamento, Deus trabalhando com Israel. E de repente, quando Jesus vem, Israel rejeita Jesus, e o próprio Deus para de tratar com Israel, agora vai tratar com os gentios.
E hoje é conhecido como a igreja. E agora esse capítulo 7 vai tratar desses dois povos, Israel e a igreja. E o interessante de tudo isso, irmãos, que no capítulo 8, onde vai ser aberto o 7º selo, começa o derramar da ira de Deus sobre o pecado na humanidade. Como eu disse semana passada, a ira de Deus sobre a humanidade não é por causa do pecador, mas é por causa do pecado, que domina a face da terra. Então, haverá derramamento da ira de Deus sobre a humanidade, para tratar com o pecado. Mas, nesse momento, quando a ira de Deus for derramada sobre a face da terra, a igreja já não estará mais presente aqui. E o texto vai nos trabalhar sobre isso. Quando a igreja não está mais presente, Deus volta a tratar com Israel. Você percebe que a partir de agora, no verso 8, no verso 9 em diante, quando Deus vai falar da igreja, no capítulo 8 em diante, agora a partir de aquele momento é só Israel. Deus vai trabalhar só com Israel a partir daquele momento. E então, para que ele trabalhe com Israel, ele precisa de israelitas que cumpram a vontade de Deus na face da terra, mesmo sobre a ira. Porque nesse período vai haver salvação, vai haver testemunhos de quem é Jesus. E ele precisa de pessoas seladas para isso. Por isso que o texto no capítulo 7 vai falar dos 144 mil que foram selados. Mas segura um pouquinho aí. Os anjos e os ventos são quatro que apontam a criação e o mundo. Você percebe que existem 4 anjos nos 4 pontos da terra, prontos para executar a vontade de Deus sobre a humanidade. O derramamento da ira de Deus. Só que outros 4 anjos retêm. Olha, Paulo, calma aí, que ainda não é hora. E aparece um 5º. E esse 5º, nós vemos aqui, no versículo 2, então vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, carregando o selo de Deus. Amados, é Jesus. É Ele quem carrega e sela os seus. E agora surge ele surgindo do Oriente, dizendo para os 4 cantos da terra: calma, não derramem a ira ainda, não é hora de tratar com a terra, com o mar e com tudo que nele há. Porque é necessário que termine o selo dos escolhidos, os israelitas, para poder vir a ira. E aí então o texto continua dizendo: não danifiquem a terra, e percebem-se o quantos foram selados. 144 mil judeus foram selados. Amados, quando a gente fala sobre selo nas Escrituras, o selo da igreja é o Espírito Santo dentro de nós. Fisicamente, ninguém consegue ver o selo que existe em você. Mas no mundo espiritual existe um selo na nossa vida, uma marca, que representa propriedade exclusiva. Uma propriedade. Nós somos ovelhas do Senhor. E o que o dono do rebanho faz com as suas ovelhas? Ele marca, para dizer: são meus. Marca com fogo. Quem já viu em desenho animado marcando os animais? Aquela ferradura, tipo uma ferradura marcando. Amados, o fogo do Espírito Santo ardendo em nossos corações é a nossa marca. Que somos propriedade do próprio Deus. Somos propriedade exclusiva, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então, da mesma forma que nós somos propriedade hoje do Senhor, a igreja, quando a igreja for arrebatada, Deus vai tratar com Israel. Pastor, o que significa tratar de Deus com esses povos? É levar a bênção de Deus para as outras nações. Hoje, Deus permite que nós trabalhemos, servimos Ele, para abençoar outros povos. Porque nós temos o selo, nós somos propriedade dele. Mas quando a igreja não estiver mais na terra, como é que Deus vai abençoar os outros povos? Como é que Deus vai derramar graça e trabalhar com as nações se não tiver alguém representando ou sendo usado por ele para abençoar as outras pessoas? É por isso que existe os 144 mil judeus selados no livro de Apocalipse. É necessário que 144 mil, e agora aqui é interessante. Por que 144 mil é um número literal, não é? Amados,
o número 12 nas Escrituras é praticamente comparado ao número 7 da perfeição, mas o número 12 é de governo, é de reino. Percebe-se que no Antigo Testamento Deus trabalha com os 12 tribos de Israel. No Novo Testamento Deus trabalha com 12 apóstolos. O número 12 vai tratar com o governo de Jesus, o início de tudo. Então a palavra 12 é plenitude de Deus. E 12 vezes 12 mostra então a perfeição, dá 144. Agora, pastor, por que 1000? Não sei, irmãos. Eu nem sei se é literal. Não posso dizer porque a Bíblia não deixa isso claro. Nós percebemos no capítulo 14 que esses 144.000 serão homens virgens. Mas será que isso é literal? A Bíblia não deixa claro, mas eu creio em particular que sim. Mas eu deixo aberto para que você possa crer naquilo que o Espírito Santo direcionar no teu coração. Porque a Bíblia não deixa claro isso em nenhum local, se ele é literal ou não. Então, o que chama a atenção é que esses 144.000 vão ser usados por Deus, representante do Deus vivo, para abençoar os povos na ausência da igreja. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Vamos que tem muita coisa ainda. Dentre esses 144.000 que serão selados, irmãos, nós vemos as 12 tribos. Mas para um pouquinho, porque aquela leitura, quando a gente começa a ler, parece que é algo até chato de ler. Poxa vida, 12 daqui, 12.000 dali, 12.000 dali, 12.000 dali, 12.000 dali. Mas existe um significado. Quando a gente olha para cá, tem 3 coisas distintas aqui no texto. Em toda a Bíblia. Primeira, o primogênito no Velho Testamento recebia porção dobrada. E o primeiro aqui a ser apresentado não é o primogênito. Os filhos de Jacó, o primeiro é Rúben. Mas agora aqui o primeiro é Judá. Por que essa inversão? Por que não veio na ordem do primogênito, que no Antigo Testamento era a bênção dobrada, é para o primogênito? Ele é o sacerdote de toda a família, o primogênito é responsável por toda a família na morte do pai, na morte do patriarca. Tudo isso tem um significado, e é por isso que a tribo de Rúben não está em primeiro lugar no capítulo 7. Porque aconteceu algo na tribo de Rúben que fez com que ele fosse rejeitado a sua primogenitura. Abra comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, para você poder entender isso. O primeiro na lista deveria ter sido Rúben, mas foi Judá colocado no seu lugar. E 1 Crônicas vai nos responder isso. Não, o Marcos não está ali. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz o texto. Estes são os filhos de Rúben, o filho mais velho de Israel. Todos estão aí? Estão acompanhando? Agora, na minha Bíblia está aqui em parênteses. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seu direito de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Pasmem, a pecaminosidade nos remove da nossa função sacerdotal. O que significa isso? Nos remove da posição de liderança, de direcionamento. O pecado faz isso. Mas note, depois de Judá, quem que aparece em Apocalipse capítulo 7? Rúben. Percebam, irmãos, a graça de Jesus na vida de alguém, a bênção é garantida. Mas, conforme nós vivemos a nossa vida, a maneira a qual nós vivemos, pode nos tirar galardões, nos tirar posições, como aconteceu com Rúben. Rúben perdeu a primogenitura dele, mas ele não perdeu a bênção de participar da tribo de Israel. Então, a maneira como nós vivemos, se é pela graça ou não, pode interferir na posição e nos recompensa que Deus trará sobre as nossas vidas. Deus é gracioso, irmãos. A graça dele é derramada por todo aquele que crê nele. E aqui, Rúben ainda é agraciado em tudo isso, mas ele perdeu o direito de primogenitura.
Qual foi o pecado dele? Deitar-se com a mulher de seu pai. 1 Crônicas fala isso, depois você pode estudar isso no Antigo Testamento e ver que isso realmente aconteceu. Então, em outras palavras, Rúben perdeu o governo. Rúben perdeu o reino. Rúben perdeu o direito de direcionar o povo, de ser o sacerdote de toda a família, de liderar os seus irmãos e de receber a porção dobrada que era de direito de Rúben. Agora, prestem atenção na segunda situação. Quem recebeu, no 1 Crônicas capítulo 5, versículo 1, quem recebeu a porção dobrada? Em Crônicas fala, a tribo de José. E aí quando você continua lendo o texto, você percebe que a tribo de Efraim não está presente, que é um dos filhos de José, que é representado pelo próprio pai José, e Manassés, que é filho de José. Então José, através da sua descendência, sendo ele representado no lugar de Efraim, que não está presente, recebe a porção dobrada. Então, por que José recebeu a porção dobrada nos filhos que seriam selados nos fins dos tempos? Para governar, para executar a vontade de Deus. Por causa da obediência. Por causa de viverem obediente àquilo que Deus queria. Quando a gente olha para a história de José, a gente olha que José foi tentado na casa de Potifar, mas ele não se rendeu a Potifeia. Isso aconteceu. Ele não se rendeu. Depois ele foi enviado e foi escravo. Foi preso. Depois de escravo ele foi preso. E na prisão ele continuou sendo fiel ao Senhor. Por quê? Vai estudar José. Depois de tudo isso, ele chegou lá como governador do Egito. E ainda assim lá, ele continuou sendo fiel ao Senhor. Não se rendeu aos deuses egípcios. E por causa da obediência de José, o direito à primogenitura, a porção dobrada da recompensa que seria de Rúben, foi dada para José. Em Apocalipse isso deixa isso muito claro. E terceira coisa interessante nesses 144 mil que são selados. A tribo de Dan e Efraim não está presente, as duas tribos. Efraim é substituída por José, e a tribo de Dan não está presente nessas tribos. Por quê? O que aconteceu? Efraim e Dan curvou-se à idolatria. Efraim e Dan curvou-se à idolatria e foi rejeitado pelo próprio Deus. Juízes capítulo 18, verso 30 e o verso 31. 1 Reis, capítulo 12, verso 25 a 30. 2 Reis, capítulo 10, verso 29. Oséias, capítulo 4, verso 17. Efraim e Dan tornaram-se sacerdotes de Baal. E por isso foram rejeitados. É preciso ter muito cuidado com o pecado da idolatria. Porque não entendeu o que é graça e não entendeu o que é Jesus. Nós cantamos aqui agora. Eu sou exclusivo do Senhor. O Senhor é um Deus exclusivo, irmãos. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é Deus. E só Ele recebe toda a honra e toda a glória. Se nós dividirmos o nosso coração e não nos entregarmos por completo a Ele, uma entrega realmente, cuidado, que a idolatria pode tirar. Ou nunca participar da família. E foi o que aconteceu com essas duas tribos, Dan e Efraim. O fato de Deus lidar com Israel agora, nesse período, é apresentado por essas 144 mil testemunhas, irmãos. O papel deles na tribulação é evangelístico. Levar o evangelho, testemunhar quem é Jesus, que Ele é quem é Cristo, é testemunhar aquilo que a igreja faz hoje. Agora, percebam, do verso 9 em diante, depois dos selos que é colocado, do verso 9 em diante, a gente vê agora a igreja glorificada, irmãos. Bênção do Senhor. Alguns teólogos acreditam que não. Quando a gente vai se aprofundar um pouquinho no texto, alguns acreditam que são judeus vindo da grande tribulação, outros acreditam que são os que foram mortos durante a grande tribulação, mas eu particularmente creio que é a igreja arrebatada. E eu vou explicar por quê.
Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Aqui já descarta que é judeu, porque é todas as nações, povos, tribos e línguas. Tá? Continua, né? E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao Senhor. Amados, quando a gente percebe isso, eles, além de estarem diante do trono do Cordeiro, eles estão com as vestiduras brancas e com as palmas nas suas mãos. E as palmas não são bater palmas, é a folha da palmeira, tá? Então, é interessante quando a gente enxerga tudo isso, que a gente tem que olhar para Israel novamente, para entender. Existem 3 festas de Israel que são muito importantes e se concretizaram. Falta uma ainda se concretizar. A primeira festa da Páscoa foi concretizada em Jesus, morte, sepultamento, ressurreição. A festa de Pentecoste foi concretizada na descida do Espírito Santo, após a ascensão de Jesus, depois daquele prazo de dias da sua ascensão. E a terceira festa importante é a festa dos tabernáculos. E aqui é interessante que na festa dos tabernáculos, o povo festejava ao Senhor por 7 dias, porque eles sofreram no deserto durante todo um tempo, e o Senhor estava com eles aqui durante todo aquele tempo. E o mais interessante de tudo isso, Deus cuidava deles, pastoreava eles durante o tempo da vida deles. Então eles adoravam e festejavam ao Senhor. Parte se cumpriu. A festa dos tabernáculos que era festejada por Israel se cumpriu com o nascimento de Jesus. O próprio autor de Apocalipse, João, escreve num dos seus evangelhos, no capítulo 1, no verso 14, João diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou significa tabernaculou. Veio viver com os homens. Então, a festa dos tabernáculos começou a se cumprir ali. Mas ainda não se findou o cumprimento dessa festa. Por quê? Depois que Jesus ascende aos céus, ele manda o Espírito Santo para tabernacular na igreja de Jesus. Hoje Jesus mora em mim, através do Espírito Santo, o selo. Ainda não se cumpriu. Por quê? Porque no final, Jesus, de forma presente, face a face o verei, vai viver conosco quando ele vier reinar no milênio. E aí sim vai se cumprir toda a festa do tabernáculo. Ele presente novamente conosco. Presente, ele está conosco hoje aqui, está se cumprindo ainda a festa dos tabernáculos, ainda não concluiu. Vai concluir quando? Quando nós vermos ele face a face. E o texto deixa isso muito claro. Olha aqui o verso 15. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora, a habitação de Deus será também a nossa habitação. E aí conclui-se por completo a promessa das festas, a festa do tabernáculo. Agora, amados, as palmas nas mãos, as folhas de palmeira nas mãos, representam vitória. E percebam, essa grande multidão que está diante do trono de Deus, adorando o Cordeiro que está sentado sobre esse trono, esse povo não passa pelo capítulo 8, que é derramamento da ira. Então, pastor, por que você fala que é a igreja glorificada? É a igreja ascendida aos céus, porque a igreja não vai participar desse período de destruição, de tratar com o pecado sobre a face da terra. Por quê? Porque nós fomos redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, aqueles que creram no sangue de Jesus na cruz do Calvário, o derramamento do sangue no madeiro e a ressurreição dos mortos, não irá participar da ira de Deus sobre o pecado na face da terra. Serão ascendidos aos céus. Agora, amados, esse povo que estava com as palmeiras nas mãos, significando vitória. Lembra quando Jesus entrou em Jerusalém? Sobre o jumento? O que o povo tinha sobre suas mãos? Palmas. Então, eles estão recebendo quem? O rei. Agora, a igreja chega aos céus e chega na presença de quem? Do rei. E como é que chegam?
com as palmas nas mãos, porque Jesus é rei. Ele é vitorioso. As vestiduras brancas mostram que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Amados, nosso Deus é um Deus de festa. Nosso Deus é um Deus de festa, nosso Deus é um Deus de alegria, nosso Deus é um Deus que permite que nós participemos da sua glória. E aqui é muito claro quando a gente percebe aqueles homens vestidos de branco diante da face do Cordeiro, lavados pelo sangue de Jesus, participando da glória dele, com as palmas nas mãos, participando da adoração, da exaltação, da glorificação de Jesus sentado no trono. Agora, prestem atenção no que o versículo 16 nos traz. Algo precioso. Jesus vai estender o seu tabernáculo para conosco, quando nos encontrarmos face a face. E agora, versículo 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Em outras palavras, o que nós podemos nos apropriar hoje já: o Senhor é o meu pastor. E quando eu chegar lá, Ele continuará sendo o meu pastor, cuidando de mim, me sustentando. Sabe a fome que eu tenho aqui hoje? De comida. Sabe a sede que eu tenho aqui hoje? Lá eu não vou ter, porque a presença de Jesus vai me satisfazer em todas essas áreas. É impressionante como isso se compara ao Salmo 23. O texto continua: Ele nos guiará às fontes de água viva. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guia-me mansamente às águas tranquilas, vivas. É o Salmo 23 para a igreja no período do Apocalipse, dizendo: irmãos, independente do que você esteja enfrentando, você tem um pastor que cuida de você. Está sofrendo agora, mas lá na glória Ele vai enxugar suas lágrimas. Lá na glória Ele vai te satisfazer por completo. Então, eu não sei quem que é o piloto do teu avião, mas você precisa conhecê-lo. Eu não sei que turbulência você está enfrentando na tua vida dentro do avião da vida, mas eu posso te dizer que o Felipe, pastor é título, a ovelha Felipe é ovelha desse pastor, porque um dia eu me rendi aos pés de Jesus, criei nele pela fé, e agora ele é o piloto do meu avião, da minha vida. Por isso que Gálatas nos fala: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, agora é Ele quem comanda a minha vida, Ele é o Senhor da minha vida, Ele quem vai direcionar o meu avião. Então, independente da turbulência que você esteja enfrentando, não pule fora desse avião. Confie, descanse, porque lá na glória, quando passarmos por isso, Deus não nos promete, irmãos, se nós vamos morrer aqui ou não. Eu não sei, pode ser que eu seja transformado com a volta dele. Eu não sei nem como eu vou morrer. Eu acho que você também não. Independente do que for acontecer aqui, o que o texto de Apocalipse nos fala é assim: independente do que acontecer, existe uma esperança lá, sem fome, sem morte, sem tristeza. Então, se o avião vai cair, imagine no voo Air India, com 242 tripulantes, aquele avião começa a cair. E agora? Imagine-se dentro desse avião. E agora? Dá tempo de você pular? Dá tempo de fazer o quê? Só de confiar e descansar. Eu não sei, talvez dentro daquela tripulação de 241 que faleceram,
tinham pessoas salvas em Jesus. E quando acabaram a vida aqui, acordaram diante do trono do Cordeiro. Agora, será que você pode dizer isso? A igreja precisa se apropriar dessa visão e dessa mentalidade. De entender que o avião que eu estou sendo levado nesta vida pode cair. E pode até me trazer a morte física. Mas, se eu criei em Jesus pela fé, eu estarei com Ele diante do trono do Cordeiro. E a intencionalidade do livro de Apocalipse é trazer isso para a igreja. É leão comendo? Porque aqui agora eu vou trazer para o contexto que o Apocalipse foi escrito. Existia uma perseguição na igreja. Cristãos eram lançados no Coliseu para que leões comessem eles. Homens eram colocados como tochas humanas no meio da cidade, porque eles falavam de Jesus. Então o livro de Apocalipse veio para a igreja para dizer, independente do que aconteça, se você virar tocha humana, se você virar comida de leão, existe um Deus lá em cima te aguardando para te dar te levar a águas vivas. Então quando a gente para olhar o capítulo 6 de Apocalipse, o capítulo 8, aonde a gente começa a ver o início das dores, no capítulo 6, a abertura dos 6 selos, o início das dores. Antes do terrível dia do Senhor, no capítulo 8, que se inicia, a gente vê o capítulo 7, para trazer esperança para a igreja, porque a igreja não vai participar do 7º selo. Por isso que nós podemos cantar com leveza no nosso coração. Aqueles que creem em Jesus já entenderam tudo isso. E têm a esperança de um dia estar na glória com Ele pela vida eterna. Mas a igreja será arrebatada. Você tem certeza que você vai ser arrebatado? Se você creu pela fé, tenha certeza disso. Agora, amados, lembra como Deus trata com o povo de Israel. Ele trata com a igreja hoje. Ele pode ter uma porção dobrada sobre a tua vida ainda aqui. Vai depender como você está vivendo. Se é na graça, recompensa. Se não, se tiver fé em Cristo, depositada a tua fé, vai ser abençoado, mas não vai ter recompensa. Nós temos pouco tempo, irmãos, como igreja ainda na face da terra. Pouquíssimo tempo. Jesus está voltando. Olha para os noticiários. Vocês viram esse final de semana? Irã atacando Israel. Israel já se escondendo nos bunkers. Já teve gente lá em Israel se escondendo dentro dos bunkers para se proteger dos ataques do Irã. E agora Israel vai contra-atacar? Hoje de manhã eu disse, né? Eu fico viajando, porque já que nós estamos estudando Apocalipse, eu gosto de viajar bastante. Capítulo 6 fala de algo tremendo que vai acontecer antes do arrebatamento. O sol vai se escurecer. A lua vai se transformar em sangue. O céu vai como se fosse se enrolar como um pergaminho. O Irã tem uma base militar nuclear. E eu não sei qual é a consequência de uma bomba nuclear caindo sobre uma face da Terra. Mas será que não são esses fatos que podem ainda acontecer? Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, será que uma bomba nuclear acontecer não vai ser aquela visão que João teve antes do arrebatamento da igreja? Misericórdia. Se for, eu não sei quando isso vai acontecer. Jesus só revela que Jesus está voltando. Tudo isso, você olha o noticiário, você fala, Jesus está voltando. Você olha aquilo, você fala, Jesus está voltando. Você olha para lá, Jesus está voltando. Quando você olha todos os sinais, você vê Jesus voltando. E você vai participar de qual desses dois povos? O povo que não creu em Jesus,
a um povo que creu? De que lado você está? Em que grupo você estará quando Jesus voltar? Os selados pelo Espírito Santo? Ou os ímpios que, por consequência do pecado, vai receber a ira de Deus? Jesus não tem nos dado grandes oportunidades, irmãos, de nos arrependermos, de recomeçarmos, de termos uma vida nele. Agora, quando tudo começar a cair, quando tudo começar a ficar ruim na minha vida, quem é que vai cuidar de você? Amigo de verdade? Será que meu pai e minha mãe vai estar naquele momento, no pior momento da minha vida? Daqui a uns 10 anos, nem sei se meu pai vai estar vivo. Mas o meu Jesus está vivo. E é Ele quem eu tenho que confiar. Lembra do menino no avião? Com o pastor? Está com medo? Eu não tenho medo. Meu pai é o piloto. Será que a gente pode dizer, eu não tenho medo da morte? Porque a morte para o cristão é lucro. Só não faça estrapulia, né? Pegar uma moto 300 cilindrada e dar 250, 300 aí na pista, que é pedindo para morrer. Mas aonde a vida me levar, eu confio no meu Deus. E você, pode dizer a mesma? Vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Amados, Apocalipse traz esperança. Você está num avião. Quem é o piloto do seu avião? Pai, nós queremos render graças ao Senhor e louvar o Teu nome, ó Pai, primeiramente porque o Senhor é Deus. Obrigado porque o Senhor criou todas as coisas. Obrigado, Deus, porque tudo o que foi feito se fez para o Senhor, pelo Senhor e através do Senhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, mas somos gratos ao Senhor pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pela entrega do Teu Filho Jesus por amor a nós. E obrigado porque através desse sangue derramado no madeiro, o sepultamento e a ressurreição nos trouxe vida, nos trouxe salvação, nos trouxe esperança. Aquela multidão diante do trono do Cordeiro cantava ao Senhor: a salvação vem do Senhor. Graça e honra seja dada ao Cordeiro. Deus, nós não temos controle da nossa vida. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco nos próximos minutos, nos próximos segundos. É como se realmente estivéssemos dentro de um avião que muitas vezes passa por turbulências, passa por situações adversas. Mas quando nós depositamos a nossa vida pela fé em Teu Filho Jesus, nós podemos confiar no destino desse avião, no destino da nossa vida. E obrigado porque Apocalipse nos revela esse destino diante do trono do Cordeiro. E nós rendemos graças ao Senhor por isso. Obrigado por revelar a nós, pela Tua palavra, aquilo que nos reserva na eternidade. Obrigado pelo Teu cuidado hoje e pelo Teu cuidado que o Senhor terá conosco na eternidade, pastoreando a nossa vida, pastoreando o nosso ser e nos levando para a água viva, enxugando a nossa lágrima e satisfazendo completamente o nosso ser, sem depender de nada. E é por isso que a minha vida
o meu avião deve estar sobre as suas mãos, para que o Senhor direcione todas as coisas conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Obrigado, Pai, porque o sangue derramado na cruz irá fazer com que eu não participe do tratar do Senhor com o pecado, porque pelo sangue de Jesus há perdão de pecados e o Senhor me perdoa, e eu te louvo por isso, ó Deus. Obrigado porque hoje eu posso, ó Deus, ter livre acesso ao Senhor. E ainda existe algo, ó Pai, no fim da nossa vida, que é vermos o Senhor face a face e podermos mergulhar hoje nessa esperança de ver o Senhor face a face. E quando eu chegar, ó Pai, diante do Senhor, a primeira coisa, ó Pai, eu quero adorá-lo, eu quero exaltá-lo como eu estou fazendo aqui, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos revelar e nos dar esperança, mesmo em meio ao mundo caótico, às adversidades e às tribulações da nossa vida. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pelo seu cuidado, pelo seu pastoreio. Obrigado, Pai, porque desta igreja o Senhor é o pastor, e é o Senhor quem cuida de cada um de nós. E obrigado pela tua igreja, ó Pai, que molda, transforma e trabalha, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, na minha vida e na vida uns dos outros, para a glória do Senhor. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela vida da tua igreja. Obrigado. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém.